Olá a todos. Obrigado pelo seu interesse nesta apresentação sobre o tema futuro do EVM com a IA no controle de projetos. Esta apresentação será proferida pelo Dr. Rodrigues, sócio executivo do PMO Projects Group. Obrigado. Nesta apresentação, irei explorar como a IA poderá vir a revolucionar a utilização futura do método de EVM no controlo de projetos. Prevejo uma oportunidade fascinante para se explorar todo o potencial da gestão integrada do desempenho em projetos e programas. A implementação e utilização do EVM para uma tomada de decisões eficaz tornar-se-á mais eficiente e de maior qualidade, e estará acessível a todas as partes interessadas e organizações. Em primeiro lugar, permitam-me apresentar-me. Sou engenheiro de sistemas, doutorado em Ciências da Gestão e especialista em Gestão de Projetos. Tenho mais de 30 anos de experiência profissional na prestação de serviços de consultoria, formação e ensino a universidades e organizações de prestígio em diversos setores, incluindo defesa, tecnologias da informação, mineração, energia, indústria farmacêutica, setor público e infraestruturas. Ao longo das últimas décadas, tenho contribuído para o desenvolvimento e a divulgação de normas internacionais como perito voluntário em várias organizações profissionais, incluindo a ACI International, o Project Management Institute, a ISO e o Government Accountability Office nos Estados Unidos. Ajudamos as organizações a adotar o método IEVM, bem como a apoiar práticas como a estimativa de custos e a análise de riscos, principalmente para projetos de capital intensivo. Ao longo desta apresentação, começarei por explorar a motivação por trás da combinação da IA com o EVM. Em seguida, explicarei por que razão o EVM é valioso e tem um impacto significativo no controle de projetos. Depois, apresentarei uma visão geral dos principais desafios que estão na base da adoção do EVM. Por fim, explicarei por que razão a IA é a companheira perfeita do EVM para superar esses desafios. Apresentarei um exemplo real de como a IA é utilizada com o EVM para orientar as decisões do projeto. Por fim, discutirei os desafios e os imensos benefícios do caminho que temos pela frente. A jornada acaba de começar e o futuro do controle de projetos com o EVM, impulsionado pela IA, apresenta-se bastante promissor. Deixem-me contextualizar a utilização da IA na gestão de projetos. Existem vários tipos de atividades nas organizações que a IA irá transformar. Algumas, como o marketing, situar-se-ão fora do âmbito dos projetos e terão apenas um impacto no contexto geral. Outras, como a logística, por exemplo, poderão contribuir como serviços organizacionais para a execução do projeto e terão apenas um impacto moderado. Depois temos as atividades que decorrem diretamente no âmbito do projeto, que são de natureza técnica e cuja transformação pela IA terá um impacto relevante. Por fim, o maior impacto virá da transformação das atividades relacionadas com a tomada de decisões nos projetos. E é aqui que começa a nossa jornada do EVM impulsionado pela inteligência artificial. Então, por que integrar a IA no EVM? Antes de nos aprofundarmos neste assunto, lembrem-nos da citação de Edwards Deming: "Em Deus confiamos, todos os outros apresentem dados." O EVM não se resume apenas à exatidão e precisão no controle de projetos. Trata-se de objetividade, transparência e confiança. E isto é extremamente importante como motivo para disponibilizar o EVM a todos os projetos e programas. A IA está em todo o lado. Por que não explorá-la no EVM? Existem benefícios imediatos que desde logo podem ser antecipados. Vejamos. Embora o valor do EVM não seja contestado, esta abordagem ainda não foi adotada como prática na maioria das organizações. Como explicarei, a utilização da IA tem o potencial de tornar a implementação do EVM significativamente mais eficiente, exigindo menos esforço, produzindo resultados de maior qualidade, tanto em termos de dados como do valor das informações geradas, e de torná-lo mais acessível às partes interessadas, especialmente aos não especialistas. Isto resulta na oportunidade de se impulsionar o poder da gestão integrada do desempenho, tornando-a disponível a todos os projetos e programas em todas as organizações. Aprofundemos, por isso, este assunto. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que a adoção do EVM não se resume ao facto de um software de planeamento calcular automaticamente um conjunto de métricas de desempenho relativas a custos e prazos.
Em vez disso, o EVM é uma abordagem abrangente à gestão de projetos, programas e portfólios que engloba todo o processo de gestão, desde a iniciação e o planeamento até à monitorização do desempenho, ao controlo e às ações de gestão. Esta abordagem maximiza o sucesso do projeto. A adoção do EVM implica a utilização de informações do EVM para tomar decisões. Isto é importante porque o EVM é indiscutivelmente o método mais abrangente e poderoso para avaliar o desempenho e apoiar as decisões do projeto. É muito importante compreender-se o impacto que o EVM tem nos vários processos de gestão de projetos. Afeta a forma como o planeamento é realizado, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento e manutenção da linha de base. O planeamento de projetos com o EVM é mais disciplinado, uma vez que é exigida total consistência. Os dados recolhidos e a forma como são processados para gerar informações de desempenho também são afetados. Por fim, a tomada de medidas de gestão deve ter em consideração as informações produzidas pelo EVM. Em geral, um projeto é gerido de forma diferente e mais consistente quando se utiliza o EVM, exigindo mais conhecimentos especializados e atenção. Os impactos do EVM resultam principalmente da integração formal dos dados no planeamento e no controle, o que é necessário para concretizar os benefícios da gestão integrada do desempenho. Todos os dados, lógica e pressupostos relacionados com o âmbito, o cronograma e os custos, bem como com o planeamento de recursos e riscos, devem ser formalmente integrados e mantidos consistentes em todos os momentos ao longo do projeto. Por outras palavras, as práticas centrais de gestão de projetos nestas 5 dimensões devem estar sempre em total consistência entre si. É justo dizer que isto deve acontecer sempre, independentemente da implementação do EVM. No entanto, a realidade prática mostra que isto pode ser mais fácil de dizer do que de fazer. Ao que parece, o EVM pode não ser assim tão fácil na prática. Muitas organizações têm dificuldade em cumprir os requisitos do EVM. A experiência mostra que existem desafios persistentes na sua implementação plena, o que envolve muito mais do que o simples cálculo das métricas. Quais são esses desafios? Será que a IA pode ajudar a resolvê-los? Para compreender como a IA pode ajudar as organizações a superar estes desafios e a libertar o potencial da gestão integrada do desempenho, é importante, em primeiro lugar, compreender quais são esses desafios. Vamos então analisar isso. Quais são os principais desafios associados à implementação do EVM? A lista é longa, embora alguns desses desafios não sejam exclusivos do EVM. Podem ser consideradas 3 áreas principais. Em primeiro lugar, o desenvolvimento e a manutenção da linha de base. Isto inclui fazer estimativas realistas e rigorosas. As métricas de desempenho do EVM não são úteis para a tomada de decisões quando comparadas com metas inviáveis. Incorporar o orçamento no cronograma. Um erro comum é adotar uma perspectiva contabilística ou de fluxo de caixa. Isto tende a gerar variações falsas que não têm significado de gestão. Em vez disso, deve ser adotada uma perspectiva de consumo de recursos ou de responsabilização pelos custos, o que muitas vezes não é intuitivo nem simples. Devem ser estabelecidas regras para medir o progresso. Estas regras devem garantir que, se o trabalho for executado conforme planeado, qualquer variação nos indicadores de custo e cronograma será residual. Ao estabelecer critérios para alterar a linha de base e implementar mudanças, a rastreabilidade deve ser assegurada. As alterações na linha de base não devem eliminar variações passadas e as razões para a alteração devem ser registadas e consideradas na análise de desempenho. As alterações resultantes de decisões para melhorar ou expandir o ativo não devem gerar variação de desempenho. No entanto, as alterações que não acrescentam valor ao projeto irão gerar variação. A incerteza deve ser tida em conta através da integração adequada da análise de riscos e do planeamento de respostas no processo de gestão da linha de base. A resposta proativa a riscos identificados ou a riscos que tenham ocorrido, utilizando reservas de contingência para riscos, não deve gerar variações de desempenho. É também essencial que tanto a qualidade dos dados como a sua integração no planeamento sejam asseguradas em todos os momentos. A segunda área diz respeito à recolha e ao processamento de dados. A recolha dos dados exigidos pelo EVM pode ser trabalhosa, especialmente se não existirem processos padronizados em todas as empresas contratadas.
A integração de todos os sistemas de software envolvidos no registro de diferentes tipos de dados, tais como custos, datas, durações, progresso físico, riscos e recursos, também pode ser um desafio. É essencial garantir a consistência e a validade de todos os dados recolhidos e isso deve ser verificado. A análise EVM produz grandes quantidades de dados que precisam de ser devidamente filtrados para gerar relatórios úteis. A apresentação de informações de desempenho de forma a gerar insights acionáveis requer conhecimentos especializados e experiência avançados. A terceira área diz respeito à interpretação e às medidas de gestão. Isto envolve a interpretação de dados e informações do EVM para tomar decisões eficazes. Consideremos as questões fundamentais. O que deve ser feito tendo em conta o desempenho atual, o que causou este desempenho passado, que investigação adicional é necessária, que recomendações podem ser feitas, acompanhar e avaliar a eficácia das decisões passadas também é fundamental. Estão a produzir os resultados esperados? Comparar o desempenho com o de projetos passados. Projetos similares em situações semelhantes conseguiram recuperar, como? Ou este projeto ultrapassou o limiar de recuperabilidade. Transferir lições de projetos anteriores sobre a relação entre o estado do desempenho, as causas e as ações recomendadas é valioso, mas desafiante. Analisemos agora as causas profundas destes desafios. Em primeiro lugar, o EVM não é simples, do ponto de vista técnico. Embora possa ser implementado corretamente, é inerentemente sofisticado em vários aspectos. Em segundo lugar, o uso indevido de números, a falta de conhecimento sobre o EVM e a baixa maturidade organizacional na gestão de projetos tendem a gerar resistência. Em terceiro lugar, a ausência de software especializado e totalmente integrado. O sistema deve ser capaz de gerir todo o fluxo de dados do EVM, de ponta a ponta, de forma padronizada e de apresentar relatórios de desempenho elucidativos. A sua ausência leva frequentemente à adoção de soluções de software inadequadas, exigindo procedimentos manuais propensos a erros. Isto é muito trabalhoso e mina a confiança nas informações do EVM. Neste cenário, será que a IA pode colmatar essa lacuna? Será que poderia tornar o EVM e a gestão integrada do desempenho uma realidade para a maioria dos projetos? Para tal, quais são as características relevantes da IA? Essencialmente, a tecnologia de IA imita os processos de raciocínio e tomada de decisão humanos utilizando as tecnologias da informação. As principais características da IA que são relevantes para o EVM são as seguintes: aprendizagem, interpretação da linguagem, criação e comunicação de conteúdos de forma semelhante à humana, tratamento de grandes conjuntos de dados, verificação da consistência e filtragem por relevância. A IA está a evoluir como uma tecnologia complexa, abrangendo vários subcampos e a desenvolver-se rapidamente em termos de capacidades e desempenho, especialmente através da qualidade dos dados e dos agentes de IA que constituem o núcleo da IA agêntica. A IA já é muito utilizada para automatizar a limpeza, a deduplicação e a rotulagem de dados, garantindo assim dados de alta qualidade, imparciais e precisos. Embora a qualidade dos dados seja essencial para treinar modelos de aprendizagem automática fiáveis, ela funciona tanto como base para o sucesso da IA como uma área de negócio que pode ser melhorada por ferramentas de IA. Assim, em vez de ser apenas um pré-requisito para a IA, ela está a ser ativamente utilizada para melhorar a qualidade, a precisão e a fiabilidade dos dados empresariais. Isto está a transformar a gestão da qualidade dos dados, a qual transita de processos manuais, baseados em regras e reativos, para sistemas automatizados, proativos e inteligentes. Ora, a qualidade dos dados é um desafio fundamental para a implementação bem-sucedida do EVM e para a gestão integrada do desempenho. Os agentes de AI estão a tornar-se a principal forma de aplicação da inteligência artificial. São sistemas de software que utilizam IA para agir de forma autónoma, tomar decisões e atingir objetivos específicos sem supervisão humana constante. Ao contrário dos chatbots passivos, os agentes de IA podem planear fluxos de trabalho, utilizar ferramentas externas,
colaborar com outros agentes e aprender com o feedback. São utilizados para a automatização de tarefas previsíveis, repetíveis e únicas. A IA agêntica, por seu lado, leva isto mais longe, fornecendo sistemas autónomos que orquestram, gerem e ligam múltiplos agentes para lidar com fluxos de trabalho de ponta a ponta. A IA agêntica apresenta níveis mais elevados de autonomia, envolvendo planeamento, adaptação e aprendizagem a partir dos resultados, enquanto os agentes de AI concentram-se em ações específicas e baseadas em regras. São utilizados em cenários complexos que exigem elevada autonomia, tais como a gestão dinâmica de processos empresariais e a coordenação multiagente, bem como em situações que envolvem ambiguidade ou dados em constante mudança. Ambos têm um enorme potencial para viabilizar o EVM e a gestão integrada do desempenho em projetos e programas. Podemos agora perguntar: um agente de IA devidamente treinado ou um sistema de IA agêntico será capaz de operar como um analista e assistente eficaz de EVM? Poderá ajudar as organizações a enfrentar e a superar os desafios da implementação de EVM? Para ter um desempenho eficaz, os fatores que determinam o desempenho de um agente de IA devem ser considerados. Isso inclui conjuntos de dados, algoritmos, interação com o ambiente, treino e feedback contínuo, bem como as capacidades do DNA do modelo. Ora, esses requisitos genéricos para o uso de agentes de IA estão já a ser abordados em diversas aplicações de negócios. Além disso, a incorporação de IA generativa para interpretação e comunicação e da IA causal para compreensão de causalidade torna os agentes de IA candidatos promissores para fornecer análises eficazes de EVM. Em resumo, a qualidade dos dados é uma área consolidada de aplicação da IA. A análise de EVM pode ser amplamente realizada por meio de algoritmos desenvolvidos especificamente para esse fim. Os agentes de IA podem interpretar informações de desempenho e conduzir análises causais. Eles também podem gerar relatórios de fácil compreensão sobre estado, tendências e recomendações. Portanto, podemos concluir que as perspectivas para o uso bem-sucedido da IA agêntica na implementação do EVM e PM são promissoras. Seria valioso ter-se uma prova de conceito nesta fase e temos o prazer de informar que isso foi alcançado com sucesso. Vamos testar esta ideia. Temos uma prova de conceito disponível numa das ferramentas de análise de EVM mais utilizadas no mercado. Esta ferramenta é particularmente popular nos Estados Unidos da América, onde é utilizada por organizações como a NASA, o Laboratório Nacional de Los Alamos, a Lockheed Martin, a Raytheon e a Boeing, para citar algumas. O Empower é uma ferramenta desenvolvida pela Encore Analytics, uma empresa dedicada a ajudar as organizações a implementar sistemas de software EVM de forma eficaz. O Empower possui várias funcionalidades e aqui focamos-nos na sua utilização integrando um agente de IA para a produção de análises de EVM. A arquitetura geral do Empower consiste numa base de dados depurada ou Data Warehouse para a qual são importados todos os dados periódicos relativos a projetos e programas no âmbito do EVM, provenientes dos sistemas transacionais de planeamento e controle da organização. O Empower executa processos de controle de qualidade e normalização rigorosos sobre esses dados, garantindo que cumprem os padrões de qualidade exigidos para suportar todos os tipos de análise EVM, uma vez armazenados no Data Warehouse. Após a conclusão do processo de preparação dos dados para utilização pelo modelo analítico EVM, um agente de inteligência artificial IA conectado está apto a gerar relatórios padrão mediante prompts personalizáveis e a interagir com os utilizadores para responder a solicitações de análise específicas. Uma vez que o agente de IA é externo ao Empower, as organizações poderão estabelecer a ligação aos seus próprios agentes de IA privados. Esta demonstração, narrada por Gary Troop, CEO da Encore Analytics, evidencia como um agente de IA ligado ao Empower pode atuar como analista de EVM, auxiliando o gestor de contas de controlo a compreender o desempenho de uma conta de controlo e a identificar as causas subjacentes. Gary, passo-lhe agora a palavra. Olá, sou o Gary Troop. Vamos começar. Vou colar os dados para não terem de esperar. Você supervisiona esta conta código 2100.
Essencialmente, você é o contato principal desta conta. Perguntei sobre as tendências de custos e o cronograma dos últimos 12 meses, o CPI versus o TCPI, o total em dólares e o EAC, ou estimativa na conclusão. Pedi à IA que fizesse o mesmo, focando nos custos. Por favor, me dê uma atualização. Podemos ver as variações de mão de obra, eficiência ou taxas. A IA vai comparar a eficiência atual com a projetada. A variação de eficiência esperada vai parecer realista? Finalmente, vamos analisar o painel inferior esquerdo, onde a IA identificará as tarefas atrasadas, seu ID, descrição e margem de folga. Também pedimos à IA 5 perguntas para a próxima revisão e 5 ações corretivas. Vou enviar esta solicitação. Vai levar uns 30 segundos. Vamos lá. Quais são as descobertas? O desempenho de prazo piora mês a mês, com 4,2 milhões de déficit. Nos custos, as tendências pioram. A IA compara CPI com TCPI. Também fala de mão de obra. Vamos ver o que diz. A mão de obra é a chave aqui. É o principal impulsionador, com um CPI de 0,74. Para cumprir, o CPI tem que ser 1,3, quase o dobro da eficiência. É uma variação da eficiência, não da taxa. Vamos ver isso. Gastamos $131 por hora, mas precisará ser 126 no futuro. É realista? Mão de obra não costuma baratear, certo? Aqui estão as atividades atrasadas com a informação que pedimos à IA. Podemos concluir que funciona. Obrigado, Gary, por esta demonstração tão esclarecedora. Conforme bem dizes, de facto, funciona mesmo. Estamos convencidos de que nos encontramos à beira de um futuro emocionante e inevitável, embora a nossa jornada tenha apenas começado. Para garantirmos o sucesso, é imperativo estarmos plenamente conscientes dos desafios iminentes. Prevemos os seguintes. Primeiro, o desenvolvimento de agentes de IA altamente competentes deve ser efetuado através de métodos de formação eficazes, conjuntos de dados de elevada qualidade e um ADN continuamente melhorado. Segundo, é imprescindível verificar os resultados produzidos pelos agentes de IA, bem como o esforço e os critérios de controle de qualidade associados. Terceiro, a auditoria e a avaliação do desempenho global dos agentes de IA são fundamentais para garantir a eficácia dos processos de controle de qualidade e a conformidade dos métodos empregues. Quarto, a capacidade dos sistemas de inteligência artificial com autonomia para detectar proativamente o risco de alucinação e agir em conformidade é uma funcionalidade crucial. Quinto, a dependência excessiva dos resultados da IA pode comprometer o valor do julgamento humano e da criatividade, resultando numa falta de confiança quando os resultados não correspondem às expectativas. É, portanto, essencial que a responsabilidade pelo julgamento humano seja assegurada. Este aspecto é fundamental e requer uma compreensão aprofundada dos limites da IA e do momento em que é necessário recorrer ao julgamento humano. Sexto, é imprescindível uma reestruturação e reposicionamento do papel do julgamento humano, bem como das implicações decorrentes para as novas competências exigidas aos profissionais do projeto. Esta é uma questão fundamental. E, por fim, é também fundamental que haja uma aceitação social generalizada desta nova realidade por parte das várias partes interessadas. Estamos convencidos de que nos encontramos à beira de um futuro emocionante e inevitável, embora a nossa jornada tenha apenas começado. Para garantirmos o sucesso, é imperativo estarmos plenamente conscientes dos desafios iminentes. Prevemos os seguintes. Primeiro, o desenvolvimento de agentes de IA altamente competentes deve ser efetuado através de métodos de formação eficazes, conjuntos de dados de elevada qualidade e um ADN continuamente melhorado. Segundo, é imprescindível verificar os resultados produzidos pelos agentes de IA, bem como o esforço e os critérios de controle de qualidade associados. Terceiro, a auditoria e a avaliação do desempenho global dos agentes de IA são fundamentais para garantir a eficácia dos processos de controle de qualidade e a conformidade dos métodos empregues. Quarto,
A capacidade dos sistemas de inteligência artificial com autonomia para detectar proativamente o risco de alucinação e agir em conformidade é uma funcionalidade crucial. Quinto, a dependência excessiva dos resultados da IA pode comprometer o valor do julgamento humano e da criatividade, resultando numa falta de confiança quando os resultados não correspondem às expectativas. É, portanto, essencial que a responsabilidade pelo julgamento humano seja assegurada. Este aspecto é fundamental e requer uma compreensão aprofundada dos limites da IA e do momento em que é necessário recorrer ao julgamento humano. Sexto, é imprescindível uma reestruturação e reposicionamento do papel do julgamento humano, bem como das implicações decorrentes para as novas competências exigidas aos profissionais do projeto. Esta é uma questão fundamental. E, por fim, é também fundamental que haja uma aceitação social generalizada desta nova realidade por parte das várias partes interessadas. É com elevada expectativa que iniciamos uma jornada promissora para explorar todo o potencial da gestão integrada do desempenho em projetos e programas, tornando o método de EVM acessível a todas as organizações em todo o mundo. Para obter informações mais detalhadas sobre os nossos planos futuros e progresso relacionados com a aplicação da inteligência artificial na gestão integrada de desempenho, com base no EVM, poderá consultar o site deste nosso projeto. Por favor, utilize o formulário para nos fornecer os seus dados de contacto. Agradecemos o seu interesse nesta apresentação. Esperamos que a informação disponibilizada se tenha revelado útil e informativa.